Bom dia, a paz do Senhor. Quero convidá-los a abrir a Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. É realmente a festa da família de Deus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Ratinha. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos que nos ajudaram. Deus abençoe o pastor Lúcio, discipulador dessa turma. Deus abençoe cada um dos irmãos, os irmãos que trouxeram, que vão entrar no tanque batismal também. Glória a Deus. Enquanto os irmãos abrem Mateus 28, 19, eu quero convidá-los para logo mais às 18 horas, o nosso culto de celebração e adoração ao nosso Deus. Amém? Logo mais às 18 horas, e veja bem, na terça-feira nós temos culto de oração, de manhã, de tarde e de noite. Na quarta-feira nós temos culto 9 horas da manhã. Agora veja bem, quero frisar para quarta-feira, feriado, 2 de novembro, o Reaviva Team a partir das 14 horas. Amém? Então às 14 horas vai iniciar o Reaviva Team com algumas ministrações e vamos até às 8h30, 8h40 e vamos encerrar aqui com muita unção de Deus e depois nós vamos sentar ali no pátio, vamos comer um macarrão muito gostoso, vai ser uma bênção. Muitos irmãos de outras igrejas unidas, e você que está nos assistindo, venha participar conosco na próxima quarta-feira, a partir das 14 horas, dia 2 de novembro, a partir das 14 horas, vai ser uma grande bênção. Mateus capítulo 28, versículo 19. Hoje à noite, atenção os irmãos que serão batizados e que foram discipulados também. Hoje à noite nós vamos estar no culto da noite entregando o certificado de batismo, o diploma de batismo para os irmãos e também o presente para cada um à noite em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, uma das últimas palavras do Senhor Jesus aqui na terra, quando ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus e nosso Pai, nós viemos aqui nesta manhã não ouvir a palavra do pregador. Nós viemos aqui nessa manhã ouvir a Tua palavra, a palavra de Deus, e que ela seja ministrada agora aos nossos corações, no coração e na vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Pai, te agradecemos. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Irmãos amados, o que é o batismo nas águas? Por que nós fazemos o batismo nas águas? Como deve ser ministrado? E para quem é o batismo nas águas? Hoje, nesse dia especial, 30 de outubro, dia de eleições, um dia especial para o Brasil. Hoje, quem ainda não foi às urnas, eu ainda não fui, que vim muito cedo para cá, mas quero dizer para os irmãos que vamos decidir não apenas o que vai acontecer nos próximos 4 anos de nossa nação. Vamos decidir hoje o que possivelmente vai acontecer nos próximos 40 anos da nossa nação. Então, quem ainda não foi votar,
ore ao Senhor, para você não votar na pessoa errada, porque estaremos votando, talvez nunca houve no Brasil uma eleição como essa eleição de hoje, quando você vai votar, não por você vai votar pelo seu neto, vai votar pelo seu filho, vai votar pelo seu amanhã. Tivemos aqui na sexta-feira o pastor Raul, da nossa igreja lá na Argentina, e ele esteve pessoalmente nos contando o que o sistema de governo errado é capaz de fazer com a nação. Não sei se vocês sabem, a inflação no Brasil está em 6% ao mês. E o pastor Raul falou que a inflação na Argentina está em 200% ao mês. Isso significa, eu assustei pastor Célio, quando ele falou em 2 quilos de cebola, próximos de R$1.000. Alguém pode dizer misericórdia? Irmãos, e muita gente ainda pensa que a questão é das cores, que eu vou votar porque eu gosto da cor tal, eu gosto da cor tal. É hora, Deus faz muita coisa por nós, mas Deus não ora, Deus não vai no monte no nosso lugar, Deus não jejua no nosso lugar, Deus não entrega o dízimo no nosso lugar. Tem coisas que somos nós que temos que fazer. E Deus também não vai na urna. Quando você for para a urna hoje, vá com Deus e tome uma decisão. Se puder, convença alguém pelo meio do caminho, porque o Brasil é do Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, falando a respeito do batismo, o batismo é uma ordenança clara de Jesus para todo aquele que nele crê. O texto que eu li diz: ide por todo mundo, disse Jesus, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo deve ser visto como um selo de justiça que vem pela fé, e evidentemente deve seguir a fé, como determinam as palavras de Jesus, quando ele falou lá em Marcos 16:15, quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Irmãos, essa é a razão por que nós não batizamos e nem tampouco validamos o batismo de crianças. É necessário crer primeiro. Se tem um ato que não podemos descartar, a pessoa antes do batismo precisa crer. Não há batismo primeiro para depois a pessoa crer. Então eu não posso levar um bebê ao tanque batismal, porque antes de batizar é preciso crer. O que valida o batismo é o crer primeiro. O batismo não salva ninguém. Jesus diz que quem crê e for batizado por crer será salvo, e quem não crê será condenado. Note que ele não disse quem não for batizado será condenado. Ele disse sim, quem não crê será condenado. O batismo, irmãos, ele segue a fé que nos leva à salvação, mas ele por si mesmo não é um meio de salvação. Nós não vamos ser batizados hoje porque para sermos salvos. Nós vamos ser batizados hoje porque
nós somos salvos. Glória a Deus. Que o diga, não é? Aquele ladrão que estava do lado direito de Jesus, que aceitou a Jesus nos últimos instantes da sua vida, lá em Lucas 23, e não teve tempo de ser batizado. Então, nós não podemos dizer que ele não foi salvo. Aliás, pelo contrário, o próprio Senhor Jesus falou com ele que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Nós podemos dizer então que o batismo é parte, complemento da salvação, mas não que ele em si salve uma pessoa. O batismo, irmãos, tem um significado. Além de um testemunho público da nossa fé em Jesus, o batismo fala algo. Na verdade, é o meio através do qual nós expressamos ou externamos que tipo de fé nós temos depositado na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre a fé em Jesus, eu não me refiro a crer que Jesus existe, porque isso é chamado de fé natural, mas é mais do que isso. A maioria das pessoas creem que Jesus existe, mas não entendem o que ele fez. São duas coisas completamente diferentes. E o batismo não é para aquele que crê que Jesus existe. Isso até o diabo crê. Mas o batismo é para aquele que crê naquilo que Jesus fez e aceita o que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, morrendo no nosso lugar, e ressuscitamos com ele pela fé no batismo. São duas coisas completamente diferentes. O que nos salva da perdição eterna e da condenação dos nossos pecados é a obra de nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz, no nosso lugar. Ao morrer na cruz, o Senhor Jesus não morreu porque ele mereceu morrer. Pelo contrário, como justo e inocente, ele nos substituiu, sofrendo o que nós deveríamos sofrer, a fim de que recebêssemos a salvação das mãos de Deus. Existem dois elementos que são básicos na fé, que nos salva. Nós vamos agora no mês de novembro realizar aqui na igreja o primeiro congresso de escola bíblica dominical. E estaremos abordando, os pregadores que virão, estarão abordando exatamente isso, o processo de salvação. E no processo de salvação existem dois elementos básicos. Primeiro, a identificação, e segundo, a apropriação. E é importante entender cada um deles dentro do simbolismo do batismo. Identificação é o aspecto da fé que nos faz ver que Jesus assumiu a nossa posição de pecado para que assumíssemos a justiça dele. A Bíblia declara o seguinte em Colossenses 3, verso 3: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Deus nos olha, ou Ele nos vê sozinhos nos nossos pecados, ou nos vê através de Jesus Cristo, que já pagou os nossos pecados lá na cruz.
A fé nos coloca com Jesus lá na cruz, crucificados com Ele. A fé nos coloca no túmulo, sepultados com Jesus. A fé nos coloca ainda nos céus, à direita de Deus. A fé nos coloca ressuscitados com Cristo. E é quando nos vemos nele, entendendo o sacrifício do Filho de Deus, que passamos a ter direito ao que Jesus Cristo fez. Essa é a hora do segundo passo, a apropriação. A apropriação é o aspecto da fé que torna meu aquilo que eu já vi realizado em Jesus. É quando entendemos que nós não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça, mediante a fé, e nos apropriamos disso. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6, primeira carta, verso 12, quando ele disse: toma posse da vida eterna. E eu quero falar para vocês que vão ser batizados hoje: tomem posse da vida eterna, abracem isso. Isso é presente, imerecido, graça, dádiva, dom de Deus para cada um de nós, fruto do amor de Deus para conosco. O batismo é o nosso testemunho da identificação com Cristo. Ele revela não apenas que eu tenho fé, mas que tipo de fé eu tenho. E quando nós imergimos na água, nós estamos simbolicamente declarando que essa pessoa está sendo sepultada com Jesus. E quando nós levantamos essa pessoa das águas, nós estamos reconhecendo que essa pessoa já ressuscitou com Cristo para viver uma nova vida. Glória a Deus. Portanto, o batismo é onde reconhecemos que tipo de fé nós temos. Uma fé que se identifica com Cristo na sua obra realizada lá na cruz. Eu pergunto, para quem é o batismo? O batismo é para todo aquele que se identifica pela fé com o sacrifício da cruz de Cristo. Pergunta, por que depois de ter reconhecido a obra de Cristo, quando a pessoa passa a estar apta para o batismo, quanto tempo ela tem que ter na vida cristã para poder ser batizada? Na Bíblia nós vemos que já na evangelização, estava conversando com o pastor Lúcio isso, o plano de salvação, quando ele era apresentado na igreja primitiva, quando alguém ia ser evangelizado, a pessoa nunca tinha ouvido falar de Jesus. Então, quando alguém ia falar para ela de Jesus, além de falar da cruz, falava para ela: olha, você precisa crer, aceitar a Jesus como seu Salvador e ser batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para você ser salvo. O plano de salvação já estava. É por isso que no dia de Pentecostes, Pedro pregou para 3.000 pessoas, e não foi complicado ele perguntar quantos desejam ser batizados, aceitar a Jesus e serem batizados, e quase 3.000 pessoas no único dia foram batizados, por causa do plano de salvação, a forma com que era apresentado. Eu estava conversando com o pastor Lúcio sobre uma necessidade que a igreja tem hoje.
A igreja hoje, missionária Cristina, a igreja apresenta primeiro o plano de salvação, faz o apelo, para depois, meses depois, perguntar quem é que deseja ser batizado. Não, o convite para o batismo está junto com o apelo para aceitar Jesus como Salvador, junto com a pregação de evangelização. Arrependei-vos e convertei-vos e sejam batizados, para que sejam lavados os vossos pecados, disse o apóstolo Pedro. Irmãos, além disso, nós vemos também qual é o critério para que alguém seja batizado. Quando a pessoa foi esclarecida sobre a obra redentora de Jesus Cristo, e ela crê de todo o coração, sem dúvida, a respeito disso, ela está pronta para ser batizada. E como é que é o batismo? Eu fiz questão de ser um pouco mais minucioso nessa explicação, porque muitos não sabem, especialmente nessa turma de batismo, aliás, nas últimas turmas de batismo, eu andei descobrindo que muita gente entrou no tanque batismal sem saber o que estava acontecendo. Pessoas que não tinham consciência do que era o batismo. E por favor entendam, se a pessoa não for discipulada, como o pastor Lúcio discipulou vocês que vão ser batizados, a única diferença que acontece com a pessoa quando ela entra no tanque batismal, numa piscina, numa lagoa, ou onde for, é que ela entra seca e sai molhada, só isso. Não há nenhuma outra transformação. É preciso aceitar a Jesus, ser discipulado, ter certeza do que está acontecendo. Tanto que nesse batismo, nesse discipulado último, nós tivemos duas pessoas que foram discipuladas pelo pastor Lúcio e serão honradas aqui nessa noite, hoje à noite, aqui no altar, junto com os irmãos, quando forem receber o certificado do batismo e o presentinho da igreja. Foram discipulados, porque quando foram batizados, onde eles congregavam, não houve o devido discipulado. Então o processo foi meio que um processo de pós-batismo. Vejam bem, o batismo, quando Filipe batizou o etíope, lá no caminho da Etiópia, a Bíblia diz que o batismo foi por imersão. Atos capítulo 8, verso 38, até verso 38 e verso 39, diz que enquanto Filipe evangelizava, note o que eu acabei de falar, na pregação de evangelização, pastora Alaide, já estava a proposta para ser batizado. Você quer aceitar Jesus e quer ser batizado? O etíope falou, eu quero. E o que me impede de ser batizado? Olha a água ali. Quer ver? Eu vou tirar um ensinamento disso aqui. O homem estava viajando, voltando de Jerusalém até a Etiópia, de carruagem. Uma viagem que dá mais ou menos, pastor Lúcio, uns 480 quilômetros. Então, o que os irmãos acham? Os irmãos acham que para fazer uma viagem de carruagem de 480 quilômetros, praticamente daqui no Rio de Janeiro, para quem vai fazer uma viagem dessa, a pessoa leva comida, sim ou não? Leva, sim. Uma pessoa dessas, ela levaria algum tipo de ferramenta,
caso uma roda da carruagem estragasse, levava sim ou não? Levava, claro, ela podia quebrar uma roda, e ela tinha que arrumar a roda. A pessoa levava um pote com água, se ela ficasse com sede, sim ou não? Opa! Então nós estamos descobrindo uma coisa: o batismo realmente não era por aspersão, porque não era por falta. Se o batismo fosse por aspersão, o problema não era a água, que pelo menos um cantil de água, pelo menos um pote de água limpa e água boa, eles tinham naquela carruagem. Se o negócio fosse só pingar umas gotinhas de água na testa, eles tinham água naquela carruagem para fazer isso. Mas tanto Filipe quanto o etíope viajaram até encontrar água. E diz a Bíblia, em Atos capítulo 8, versos 38 e 39, que os dois entraram na água. Opa! Se os dois entraram na água, tinha muita água. E ali o etíope foi batizado. Então o batismo, ele é por imersão mesmo. Você tem que entrar na água para ser batizado. Aliás, eu estava conversando com um dos nossos discipulandos, como disse o pastor Célio, eu estava conversando com ele sobre a parte do sepultamento simbólico no batismo, e disse para ele que a pessoa, ela é mergulhada na água, e ela tem que desaparecer dentro da água. Eu lembro o dia que eu fui fazer eu estava fazendo o batismo. Eu não sei se é porque a irmã tinha gastado um bom dinheiro no salão, o cabelo bem escovado, estava toda bonitona, que na hora que eu deitava ela, a cabeça dela para fora, e não deixava. Aí eu falei, mas eu não posso fazer isso. O pastor que estava comigo dentro do tanque batismal, ele olhou para mim, tipo assim, ela já está batizada. Eu falei, não está. Tentei deitar ela de novo, ela não podia molhar o cabelo. Aí depois do batismo, conversando com o pastor sobre aí eu falei, agora tem que ser a força. Falei, me ajuda aqui. Mergulhamos ela lá no chão e aí ela foi batizada. Aí o pastor depois falou, pastor, por que o senhor não considerou? Por que nós tivemos que 3 vezes virar aquela irmã dentro d'água? Eu falei, o senhor notou que nas primeiras 2 vezes ela ficou com a cabeça do lado de fora da água? Eu falei, notei. Eu falei, o batismo é um ato profético. Vai no cemitério ver o sepultamento de uma pessoa. Ninguém sepulta alguém e deixa a cabeça dela do lado de fora. Então, para o ato profético do batismo ser completo, a pessoa tem que sumir debaixo d'água. Mas pode ficar tranquilo que nós vamos levantar você rapidinho, tá? E apesar de ter vontade de fazer uma oração, deixar a pessoa lá de baixo, dar uma palavra para a igreja, né? Mas nós não vamos fazer isso não. É só eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e te levantar, pode ficar tranquilo. Viu? Em nossa igreja, os pastores batizam, conduzem o batismo por uma questão de ordem na Igreja Unida. Mas não é porque só pastores podem batizar. Assim como os pastores pregam, e isso não quer dizer que só eles podem pregar. Jesus deu a ordem para todos pregarem e todos podem batizar.
Tá bom, irmãos? No batismo pode ser o discipulador, pode batizar, pode ser o líder da célula, pode ser quem ganhou para Jesus, viu? Biblicamente falando, é algo muito tranquilo. E eu quero terminar aqui dizendo que o batismo é no nome de Jesus Cristo, é na autoridade do nome de Jesus Cristo. Quando nós oramos por uma pessoa doente, nós oramos em nome de Jesus, mas a Trindade está implícita ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando nós intercedemos por alguém, nós intercedemos em nome de Jesus, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão ali. E quando Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, ele estava falando exatamente isso. Em nome da Trindade, vocês vão ser batizados. O nome de Jesus representa a Trindade de Deus na terra. Por trás dele, por trás do nome de Jesus, está Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Um só Deus, triuno, representado em três pessoas distintas: o Pai no céu, Jesus Cristo dentro do nosso coração e o Espírito Santo sobre a nossa cabeça. Amém?